Olá, seja bem-vindo a mais um estudo de revisão do aprendizado na lição dessa semana. O tema é o chamado de Deus. Para essa lição, para esse estudo, nós temos uma abordagem em que fica um pouco mais nítido, uma abordagem, não digo sequencial, mas pelo menos dá para identificar melhor, se você quiser usar esse tipo de abordagem, os dias da lição, ok? Mas eu sugiro que você comece a lição perguntando de que modo acontece o chamado de Deus. Como o tema da lição da semana é o chamado de Deus, pergunte para a classe de que modo isso acontece. O verso áureo, ele dá uma pista e sugere uma resposta que ela é contundente. Deus, bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração. Esse mover do coração, ele está acima de qualquer outro chamado, porque o mover do coração, ele produz a convicção. Essa é uma resposta sugerida com base no texto do verso para memorizar. Então, é importante que o chamado não seja fruto de uma presunção, mas ele seja fruto de uma convicção movida pela ação de Deus no nosso coração, ok? Esse é um ponto importante para você compreender o chamado. Também tem um quebra-gelo que eu quero sugerir para poder você adentrar no tema da lição. Esse quebra-gelo está associado a duas perguntas. Deus chama cada pessoa para uma obra específica? Existem critérios que tornam alguém mais qualificado do que outros para realizá-la? E ouça, deixa a classe falar, deixa a classe participar. Não tome muito tempo com isso, mas é importante que isso aconteça, porque isso relaxa, no bom sentido, para a abordagem que virá a seguir com a lição da semana. Feito esse quebra-gelo e ouvida a participação de cada um, você então começa a trabalhar o tema da lição. O chamado de Esdras e Neemias, que é a lição de domingo, a eleição divina, que é a lição de quarta-feira, e a nossa responsabilidade com o chamado, que é a lição de quinta-feira. Então eu agreguei os temas de domingo, quarta e quinta-feira num bloco só, porque está ligado ao chamado de Deus. Mas os temas de segunda e terça-feira são temas que estão ligados ao tempo de Deus. E parece dois temas que estão assim paralelos, mas na verdade eles estão muito ligados. Porque o chamado de Deus para o seu povo, profeticamente falando, envolve o tempo de Deus. E esse tempo de Deus está descrito em Daniel, bem demarcado por Esdras e Neemias, e que para nós significa o mover do nosso coração, a nossa convicção como igreja e como crente de que Deus nos trouxe um chamado específico no tempo que ele estabeleceu profeticamente e que como igreja e, portanto, como membro, eu tenho o compromisso de atender a esse chamado. Perceberam, então, que embora pareça que um é um chamado, é um tema de missão, o outro é um tema, se é que a gente pode separar assim, profético, a lição não está... No primeiro momento eu até achei que a lição tinha aberto um parênteses para falar de profecia, já que o tema é histórico. E Esdras e Neemias é um tema mais histórico do que profético, embora a demarcação do tempo profético da profecia das 70 semanas comece ali no decreto de Ciro. Só que esse tempo profético, ele anuncia o chamado da igreja para uma missão. Então, se você cria esse link, você vai perceber e não vai cair na cilada de tentar explicar todo esse diagrama profético, que eu entendo não é o momento propício. Nesse momento, se você for entrar nessa tentativa de explicação, você toma o tempo da lição todinha e nem consegue terminar. O que você deve aproveitar para essa semana é a temática do diagrama, explicar o quadro geral e dizer, olha, Deus tem um chamado para a sua igreja. E esse chamado estava profeticamente estabelecido nessa profecia de Daniel, um tempo determinado para o seu povo, e que se estendeu até nós como igreja para um chamado no tempo do fim. Assim, você fecha a abordagem da lição, ok? Pronto, nos demais é você fazendo a revisão de cada uma dessas abordagens. Lembre-se que o chamado de Esdras e Neemias envolve um coração voltado para Deus e seu povo. Novamente,
novamente o aspecto importante do chamado, o mover do coração. Neemias tinha um coração voltado para Deus e seu povo, e Esdras da mesma forma. Tanto que a pergunta sugestiva de domingo leva-nos a pensar sobre isso, de que forma ele poderia ter preparado ou disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor. Em seguida você trabalha o tema da eleição divina, que é o tema de quarta-feira, e a pergunta ela é oportuna porque ela nos faz refletir sobre dois aspectos do chamado e para o que ele nos escolhe. Um deles é o aspecto da salvação, é o chamado para a salvação, e o outro é o chamado para a função. Um tem a ver com a vida espiritual e outro tem a ver com a vida institucional. Eu posso ser chamado para exercer uma função na igreja, mas antes também eu já fui chamado para a salvação. Então, trabalhe esses dois aspectos da eleição divina. Ela está ligada não apenas à questão do chamado para um cargo, para uma função, mas ela está, acima de tudo, envolvida com o chamado para a salvação. Deus nos elegeu, nos predestinou para a salvação. Aliás, esse tema da predestinação, ele é trabalhado na lição dessa semana. Quinta-feira, nossa responsabilidade com o chamado. Eu achei necessário, curioso, colocar esse balão nessa ilustração perto de uma parede em construção. Nós temos uma responsabilidade, mas cuidado para não estourar o balão, tá bom? E isso é o senso da responsabilidade no servir. Não basta você, enquanto você constrói uma parede, enquanto você edifica uma igreja, você precisa ter cuidado para que no afã do exercício e no cumprimento da sua missão, você não venha destruir pessoas que estão ao seu redor. Eu achei interessante você pensar um pouquinho nesse aspecto da responsabilidade com o chamado. Às vezes a gente está extremamente zeloso em fazer as coisas que Deus nos pediu, mas o preço, o custo, o ônus se torna muito, muito alto para quem está ao nosso redor. Talvez você conheça pessoas que, por causa da função, atropela outras. Então, cuidado, para que você não venha estourar o balão. Tá bom? Bom, você finaliza a lição então falando do tempo profético. Nesse aspecto, abordando as predestinações de Deus. Eu acho interessante você ir lá na lição, na parte do auxiliar, que lá, aqui mesmo na lição que eu preparei, na versão em PDF, no próprio site classebiblica.com, eu coloquei lá esses itens ligados à predestinação, porque é bom você entender um pouco desse assunto e o significado dessa terminologia. Faça uma revisão breve desse diagrama, mas o foco é você entender e você colocar para a unidade. Deus tem um chamado para o seu povo, como igreja, como remanescente. Deus tem um chamado para você. E esse tempo de Deus, esse tempo profético, ele está ligado ao chamado de Deus para você. Especialmente no tempo em que vivemos. Se você fizer esse link, essa junção, casou perfeitamente o tema, tá? Termine fazendo essas perguntas, essa reflexão sobre a história de Judas. Se tiver tempo, discute um pouco sobre isso. Se não, encerre a lição com a aplicação do chamado de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, mais uma vez te ilumine na abordagem da lição. Ficamos aqui aguardando sempre a sua participação conosco nesse canal, dando assim a sua contribuição, o seu parecer, a sua sugestão. Que Deus te abençoe, um abraço a todos. Lembre-se, mestre, só o Senhor Jesus. Nós somos apenas discípulos, aprendizes da sua palavra.